Olha, mais de 2 milhões de pessoas participaram da Marcha para Jesus aqui em São Paulo, entre elas o ministro e líderes políticos. O presidente Lula, como já havia avisado, não compareceu e a gente recebe agora no Jornal da Manhã o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Obrigado a vocês, é uma honra e um privilégio estar sempre com vocês aqui pelas manhãs do nosso Brasil. Perfeito. Bom, deputado, a gente sempre discute qual é a ligação dos políticos com esse meio evangélico. A gente sabe que tem muita garantia de votos, sempre aproximação. Agora há pouco a gente até falou que o indicado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin, está conversando também com a bancada evangélica no Congresso, no Senado especificamente. O senhor acha que é uma união, vamos dizer assim, natural? É natural, o cidadão evangélico, ele é um cidadão como qualquer outro religioso ou não religioso. É natural que a comunidade evangélica, e lamentavelmente por muitos anos o nosso segmento se alijou do processo político. Nós tínhamos até em nossos tempos a velha frase dizendo que a política não era coisa de Deus, né? Até colocávamos a política como algo do adversário, do inimigo. E isso nos alijou do processo político. Mais de 25 anos, 30 anos para cá, nas últimas 3 décadas, isso mudou bastante e o segmento evangélico tem participado, como qualquer outro segmento religioso, como é sempre a história da Igreja Católica ou demais segmentos religiosos que hoje têm suas representações em especial no Legislativo. Na sequência das perguntas dos comentaristas, você, Amanda Klein. Deputado, bom dia. Interessante esse histórico que o senhor traça, né, sobre a aproximação da igreja com a política, mas você também tem o inverso, você tem políticos que se aproveitam disso, quer dizer, instrumentalizam a religião politicamente. Com base nisso, eu queria saber qual a sua avaliação sobre o não comparecimento à Marcha de Jesus, tanto do presidente Lula, que foi convidado, declinou de uma forma muito polida, muito educada, mas declinou, não participou, como também de Jair Bolsonaro, que inaugurou a participação de um político, de um presidente da República na Marcha para Jesus, mas dessa vez o primeiro ano como ex-presidente também não foi. Bom, primeiro do presidente Lula, eu acho até que foi uma decisão inteligente, porque logo da saída do presidente Lula da cadeia, uma das primeiras declarações dele foi dizer que colocaria os pastores nos seus devidos lugares. Ele sempre, a esquerda brasileira, lamentavelmente, tem um distanciamento muito grande do segmento evangélico, até porque quando estão no executivo afrontam muito os nossos valores. Eu entendo que se o presidente Lula tivesse ido, por mais que o comportamento da população evangélica, e há uma orientação inclusive bíblica, dogmática para todos nós, que toda autoridade, nós devemos orar por elas, seja ela quem for, mas por conta do distanciamento, das declarações, das ações junto ao governo federal, eu imagino que a recepção realmente não seria satisfatória, como não foi quando o ministro enviado por ele citou a mensagem dele ao povo ontem e houve uma reação ali de vaias, o que lamentamos, não é um comportamento que nós incentivamos isso, as lideranças evangélicas não incentivam esse tipo de comportamento, mas numa reunião de massa, de população, quase 2 milhões de pessoas, é impossível você controlar as reações humanas. Com relação ao presidente Bolsonaro, eu também acho que foi uma decisão acertada, até porque o acusam de não ter saído do palanque. Se ele fosse ontem na marcha, eu tenho certeza que ele teria o maior prazer em estar e seria muito bem recebido pela população, mas se ele fosse, iriam dizer que ele ainda continua. Ele foi na AgroShow, criticaram, ou seja, se o ex-presidente Bolsonaro vai, é criticado, se não vai, também é. Fica numa situação difícil. Agora, com relação ao presidente Lula, eu acho que foi uma medida paliativa, ele não ia enviar um ministro, acho que é melhor. Quem sabe, em algum momento, o PT e a esquerda brasileira façam uma autocrítica, mude seus comportamentos, seus estatutos e volte, em algum momento, se aproximar do segmento evangélico. Hoje, eu acho que é um divórcio para sempre. Segmento evangélico
e a esquerda brasileira. Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. A gente vê a esquerda brasileira, através dos seus representantes no Congresso, tentarem avançar com algumas pautas que são bastante nocivas à sociedade, às famílias. A gente vê apoio de parte da imprensa para pautas que envolvem sexualização de crianças e outras coisas que são bastante preocupantes. O PSOL, na semana passada, tentou levar as igrejas evangélicas para a CPMI do dia 8 de janeiro. Enfim, há claramente ali uma reação, uma vontade da esquerda e dos partidos de esquerda de enquadrarem a bancada evangélica, enfim. Acredita que essa bancada no Congresso Nacional ela tem força suficiente para barrar o avanço das pautas progressistas que ameaçam a sociedade brasileira? Muito obrigado pela oportuna pergunta e dizer a você e a todos os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan News, que se hoje nós não temos, por exemplo, o aborto legalizado em larga escala, né, até a 12ª semana, como alguns querem, ou até o último mês de gestação, como é o desejo de muita gente no Brasil, é graças à Frente Evangélica, que já está no parlamento há muitos anos. Não é, eu estou no 3º mandato, não quero dizer que é só trabalho desde quando eu cheguei, já tem trabalho anterior, tem trabalho da década dos anos 2000, 2010, que foi feito por muitos parlamentares, eu não estava no parlamento ainda, que evitou que o aborto tivesse já sido legalizado. As drogas, por exemplo, com toda certeza, se não fora o trabalho da bancada evangélica, da Frente Evangélica no Parlamento Brasileiro, e aí eu digo que tanto na Câmara e no Senado nós temos aí grandes parlamentares que impediram esse tipo de avanço. As drogas já estariam, no mínimo a maconha já seria legalizada no Brasil a essa altura, eu tenho convicção disso. Então a Frente Evangélica é um paredão de resistência a estas pautas chamadas progressistas, que de progresso não tem nada. Pautas que destroem valores de família, que fazem um desastre, inclusive na saúde pública, quando tratamos de drogas, e por que não dizer também dessa questão absurda, que é a sexualização precoce de crianças, na doutrinação nas escolas com ideologia de gênero e tantas outras coisas. Essas pautas, por exemplo, no PNDH, nos anos 2010, não foram aprovadas graças ao trabalho da Frente Evangélica. E aí quero ser honesto também, nós temos a Frente Católica, que faz um trabalho também na Câmara dos Deputados e no Senado, talvez com não tanta repercussão como a nossa, porque em alguns momentos eles não têm a mesma intensidade, mas que nós juntos, Frente Católica, Frente Evangélica, nós temos uma parceria muito forte com a Frente da Segurança Pública e a Frente do Agronegócio, que são pessoas com um comportamento mais conservador, com mais valores de família, com mais valores de uma sociedade que nós julgamos, né, uma sociedade mais equilibrada. Com todo respeito a quem pensa diferente, a quem acha que o progressismo é algum avanço social. Para mim, no meu ponto de vista, o progressismo traz muitas mazelas sociais, muitas mazelas às famílias, e nós temos lutado, feito esse trabalho com muito êxito na Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal. Deputado, e para encerrar, o que o senhor espera da atuação, da participação política nesse ano de Bolsonaro e do bolsonarismo, mesmo que o ex-presidente se torne inelegível? Primeiro, dizer que a direita e o conservadorismo no Brasil é maior do que o bolsonarismo. Lamentavelmente, parte da imprensa, né, até por conta das dificuldades que o governo Bolsonaro encontrou no relacionamento com a imprensa ao longo dos seus 4 anos, querem colocar o bolsonarismo como maior do que a direita e os conservadores. Não é. Bolsonaro é a figura mais importante, um principal líder da direita e do conservadorismo brasileiro. Entretanto, há uma prova clara e inequívoca de que conservadorismo e a direita é maior do que Bolsonaro. É só ver o resultado. Bolsonaro, em Minas Gerais, perdeu a eleição. Mas quem ganhou a eleição para governador
é um governador conservador de direita, que é o Zema. Então, e assim poderíamos fazer esses exemplos em vários outros lugares. Com certeza, independente do que aconteça, eu imagino que a maldade do TSE será feita no dia 22, até marcar uma data propícia para provocar o nosso partido, porque, lamentavelmente, a justiça brasileira ela está politizada, ela não está praticando a justiça, em especial com seus órgãos máximos, STF e TSE. Nós imaginamos que é injusto qualquer inelegibilidade ao presidente Bolsonaro, mas estamos preparados para que venha. Se vier, a direita tem ótimos nomes. A grande virtude do presidente Bolsonaro foi fazer outras lideranças. E essas lideranças assumirão um papel de protagonista e nós vamos para 2026 com força máxima, seja com o presidente Bolsonaro elegível ou não. Eu tenho convicção, porque os erros que o governo do presidente Lula começam são absurdos. A picanha não chega na mesa do brasileiro, o desemprego está batendo a porta, empresas fechando, negócios fechando, a economia indo de mal a pior, achando que é só abaixar preços na marra, na força, vai resolver o problema. Essa conta baterá mais à frente, daqui a alguns anos, na porta dos brasileiros, e nós veremos que, em breve, em 2026, o quadro político será outro totalmente diferente. Okay. Então, imagino que a direita, em 2026, virá com força máxima e nós, quem sabe, teremos um grande resultado eleitoral no ano de 2026. Deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado a todos vocês, um bom trabalho a todos, um bom dia, boa sexta-feira.